Meu querido aluno, minha querida aluna, eu quero agora estar conversando com vocês sobre um tema bem interessante, que são os 7 saberes necessários da educação do futuro, tá? Então nós vamos estar trabalhando esses 7 saberes, né? E isso é o filósofo francês Edgar Morin, atendendo a um convite da Unesco, né? Escreveu a obra chamada Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, onde Edgar Morin sistematiza um conjunto de reflexões acerca da educação do futuro, do que se espera ser a educação do século XXI, ok? Então ele fez essa sistematização, né, que são, primeiro, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Tá? Então ele colocou isso. É impressionante que a educação que visa transmitir conhecimentos seja cega ao que o conhecimento humano, seus dispositivos, suas enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão. E não se preocupa em fazer conhecer o que realmente é conhecer. De fato, o conhecimento não pode ser considerado uma ferramenta, né, que pode ser utilizada sem sua natureza, né, na questão examinadora. Da mesma forma, o conhecimento do conhecimento deve aparecer como necessidade primeira que servirá de preparação para enfrentar os riscos permanentes de erro e de ilusão, que não cessam a persistir, né, ou que não cessam de estar na mente humana. Trata-se dessa forma de armar cada mente ao combate vital rumo à lucidez. Então, quando nós estamos falando dessa questão do conhecimento, é importante que o sujeito tenha uma clareza, trace a lucidez deste conhecimento. Então, é muito importante que isso seja observado pelo educador, pela escola ou por aqueles que estão trabalhando isso. O segundo pensamento, né, de Edgar Morin é os princípios do conhecimento pertinente. Existe um problema capital, sempre ignorado, que é a necessidade de promover o conhecimento capaz de aprender problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos, né, parciais e locais. Né? A supremacia do conhecimento fragmentado, olha só a questão do conhecimento fragmentado. Quando eu falo de conhecimento fragmentado, não vem nada na cabeça de vocês? Claro que deve vir. Na escola, muitas vezes isso acontece, né? Aula disso, aula daquilo, disciplina agora de matemática, de história, de geografia. Esse conhecimento fragmentado, que faz parte dessa educação contemporânea, de acordo com as disciplinas, impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, tá? Trazendo essa totalidade. E deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de aprender os objetos em seu contexto, em sua complexidade, em seu conjunto. É necessário desenvolver a aptidão natural desse espírito humano para situar todas essas informações de um contexto, de um conjunto. É preciso, gente, ensinar os métodos que permitem estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo do mundo complexo. Então, trazer esse entendimento dessa complexidade, tá? Terceiro aspecto abordado, ensinar a condição humana. É a identidade humana. É curioso que nossa identidade seja completamente ignorada, muitas vezes, pelos programas de instrução. Podemos perceber alguns aspectos. O homem biológico, em biologia,
né, alguns aspectos psicológicos na psicologia, mas a realidade humana é indecifrável. Somos indivíduos de uma sociedade e fazemos parte dessa espécie, né, e temos que realmente entender essa sociedade. Temos a sociedade como parte, né, de nós, né, e isso nós precisamos entender. Então, deixa eu explicar isso. Temos sim, temos a sociedade como parte de nós, né, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Então, nós temos que entender isso, ok? Como parte dessa sociedade e desse entendimento, né, pois desde que o nosso nascimento, desde aquele momento que nós nascemos, a cultura que nos inspira. Nós somos de uma espécie, mas ao mesmo tempo a espécie, né, que nós somos depende de nós mesmos, né? Então nós precisamos abordar isso, né? E eu quero estar agora colocando o quarto pensamento, a quarta reflexão, né, de Edgar Morin, e eu quero colocar aqui para que nós possamos entender isso. Então nós vamos abordar o quarto pensamento de Edgar Morin, né? Então esse quarto pensamento desse autor, ele traz a reflexão de ensinar a identidade terrena, que você faz parte desse aspecto e dessa compreensão, né? E nunca ensinar sobre como compreender os outros, mas como compreender nós, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos pais. E isso significa compreender, né? E a palavra compreender, né, quer dizer colocar todos os elementos juntos e trazer uma explicação. Então, entender esse mundo, entender essa realidade e ter esse entendimento, ok? Vamos para o próximo pensamento de Edgar Morin, né? Essa outra visão desse autor, quando ele trabalha sobre a questão da reflexão, que é o quinto aspecto, enfrentar as incertezas. A educação do futuro precisa trabalhar essas incertezas, né? Essas questões todas que nós trabalhamos e precisamos entender. Ao longo do século XX, inúmeras zonas de incertezas, a educação deveria incluir no ensino, né, as incertezas da ciência, da física, da microfísica, né, da cosmologia, nas ciências da evolução, da biologia, todas essas incertezas que permeiam têm que ser trabalhado dentro da escola. Entendeu? Interessante observar isso. Vamos lá para o sexto pensamento desse autor, né? Vamos estar trabalhando a sexta ideia. Ensinar a compreensão. A compreensão é um tempo e meio, um fim a essa comunicação. Então, o indivíduo tendo o entendimento dessa compreensão. A educação para a compreensão, né, está ausente hoje no ensino. O planeta necessita de todos os sentidos, dessa compreensão mútua, né, considerando, né, a importância da educação para que o sujeito compreenda o mundo, né, e tudo que está à sua volta. Então é muito interessante compreender isso. Todas as idades, o desenvolvimento da compreensão tende, né, a uma reforma dessa mentalidade, né, e isso é obra para uma educação futura. Então, nós precisamos ter essa compreensão mútua. E o sétimo pensamento desse autor, né, a sétima ideia desse autor, que ele aborda, trabalha, nós precisamos entender isso de uma forma muito clara, que é a ética do gênero humano, né, esse desenvolvimento dessa ética. A educação deve conduzir, né, o sujeito, levando esse sujeito a dar conta tanto do seu caráter, né, da condição humana e ser ao mesmo tempo indivíduo, sociedade e espécie. Nesse sentido, a ética indivíduo e espécie necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade. Ou seja, a democracia ética individual. Então essas são as reflexões de Edgar Morin no que aborda a educação do futuro. Ok, gente?